paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras e o tema de hoje é a Santíssima Trindade. Nós já falamos um pouco em alguns áudios, né, a palavra Trindade, mas hoje nós vamos tentar explicar de uma maneira simples. E esse tema não é um tema fácil, porque faz parte dos mistérios de Deus, nós temos uma mente humana limitada, então às vezes é difícil explicar sobre a Trindade, mas eu vou tentar simplificar aqui para vocês de uma maneira resumida. Essa palavra Trindade, ela não é encontrada na Bíblia, tá, amadas? Mas ela é usada para explicar que existe apenas um Deus, Deus criador dos céus e da terra, mas ele se manifesta de três formas diferentes. Ele é um Deus trino, é como se fosse meio que três em um, né? E ele se manifesta através de três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando nós falamos de Deus Pai, nós estamos falando de Deus. Deus Espírito Santo, nós estamos falando de Deus. Deus Filho, que é o Senhor Jesus, estamos falando de Deus também. Não é um conjunto de três deuses, tá? É um único Deus que se revela de três formas. Inclusive, a palavra Deus já está no plural. Você vai perceber em alguns momentos da Bíblia, em alguns versículos da Bíblia, você vai ver o próprio Deus se referindo a ele mesmo na primeira pessoa do plural. Quando ele, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando vai ser criado o ser humano, né? Então fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não está falando, eu vou fazer o homem à minha imagem. Não, está falando, façamos, porque ali é a Trindade, entende? Então, Deus não está se referindo, não está conversando com os anjos, vamos fazer o homem à nossa imagem. Não, porque nós somos a imagem de Deus. Ali é a Trindade que está presente. Inclusive, desde o primeiro versículo bíblico, né, do livro de Gênesis. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ali está Deus, né? E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. Veja, o Espírito Santo de Deus estava ali, Deus estava criando aquelas coisas, mas quando fala e disse Deus, ali era a palavra. E quem é a palavra? A palavra é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é por onde, através do qual Deus, ele opera e ele se revela para nós. Então, Deus Pai, ele é a manifestação da soberania de Deus. O próprio Senhor Jesus fala que o Pai é o cabeça. Então, é a manifestação da soberania de Deus. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, ele fala: Pai nosso que estás no céu. Ensina a pedir a quem? Ao Pai. E fala: seja feita a tua vontade. A vontade de quem? A vontade do Pai. Então, ali no Pai se manifesta a soberania de Deus, né? A vontade de Deus. O Filho é através pelo qual, né, Deus ele opera. Deus ele opera através do Filho. Né? A palavra do Senhor fala que tudo foi feito por ele e para ele, através dele, né? Então, Deus ele opera através de Cristo. Cristo é a palavra. É como se fosse ali no Antigo Testamento, inclusive, é como se o Senhor Jesus fosse ali o porta-voz da Trindade. Lembra que nós falamos sobre o anjo do Senhor em alguns áudios anteriores? Então, a gente pode ver isso, perceber isso lá no livro de Isaías 44, no versículo 6, né, fala da seguinte forma. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem está falando aqui? É Deus que está falando aqui, né? Mas se a gente for prestar bastante atenção, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor. Quem é o nosso Redentor? É Cristo, o Eterno dos Exércitos. Eu sou é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim não há Deus, não existe outro Deus. Só existe um Deus. Mas aqui fala: eu sou o primeiro, eu sou o último. Sabe quem falou isso, amados? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, quando João ele teve a visão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou isso: não temas, eu sou o primeiro e o último, né? Eu sou o primeiro e o último. Então aqui é o próprio Senhor Jesus falando, né? Então é Deus se revelando através de Cristo, né? Através da palavra.
Também eu vou deixar aqui alguns versículos para que vocês possam ter um pouco mais de compreensão a respeito da Trindade. Não vou muito adiante porque o áudio vai ficar muito comprido. Mas lá em Romanos 3,30, o apóstolo Paulo fala assim: visto que há um só Deus, que pela fé justifica os circuncisos e os incircuncisos. Então, Paulo está falando que existe só um Deus. Mas o mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em 2 Coríntios 13, fala assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, aqui está o Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Entende, amados? Lá no livro de Mateus 28, no versículo 19, o Senhor Jesus, ele fala assim para os seus discípulos, e para nós, né? Isso aqui é para toda a igreja. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês lembram lá em Apocalipse, quando os anjos falam Santo, 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 3 vezes? Então, ali é a adoração à Trindade, Santo, Santo, Santo. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 3, quando o Senhor Jesus ele foi batizado, ali houve encontro, né, separadamente da Trindade, visivelmente, vamos dizer assim, né? Então, Mateus capítulo 3, versículo 16, versículo 17 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Jesus estava ali em carne, né? O próprio Deus em carne. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito Santo estava ali na forma de uma pomba. E em seguida uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. E aí a voz do céu, do Deus Pai. Olha só que lindo, né, amadas? Tem também uma passagem bíblica que eu gostaria de ler com vocês, que é nítido, amadas. Nessa passagem é nítido o Senhor Jesus ele falando. Lá no livro de João 14, a partir do versículo 8. Não, eu vou ler aqui a partir do versículo 6, porque fala assim, ó: assegurou-lhe Jesus está falando com os seus discípulos, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, o Senhor Jesus não está falando ninguém vai ao Pai, ele está falando ninguém vem, porque ele é o caminho, né? Ele é o próprio Deus, então é através dele, através da palavra, ele é o Deus se revelando para nós. Versículo 7: se vós de fato tivesses me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai, e desde agora vos conheceis e o vistes, porque quem vê a Jesus vê o Pai. Versículo 8: solicitou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. E olha só o que o Senhor Jesus respondeu. Então Jesus ministrou-lhe: há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, não tem me conhecido, Filipe. Quer dizer, Filipe já estava ali com o Pai já estava se revelando através de Cristo, né? Deus já estava ali se revelando. E aí Jesus falou, ele fala: me mostra o Pai. E o Senhor Jesus falou: você já está comigo, estou há tanto tempo com você, e você ainda não está me conhecendo, né? Então, aí Jesus fala assim: agora, quem vê a mim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, quem vê a Cristo já vê o Pai, porque Deus ele é um só, né? Deus ele é um só. E o Espírito Santo, amadas? Em várias passagens bíblicas, a gente vê o Espírito Santo sendo citado, né? O Espírito de Deus, mas também lá no livro de Filipenses capítulo 1, versículo 19, diz assim: porque sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Jesus Cristo. É o mesmo Espírito. Vocês estão entendendo, amadas? Então, é um assunto bem extenso. Se eu for falar sobre isso muito,
vai demorar bastante, eu citando aí vários versículos bíblicos. Mas só para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês quando o ladrão estava ali na cruz, né, e se arrependeu, né, ele falou, né, falou com o Senhor Jesus, ele pediu ali misericórdia ao Senhor, né, e o Senhor Jesus, ele fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele ainda ficou na terra, ele ressuscitou, ele ficou com seus discípulos durante um período. Mas por que Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Porque, amadas, Jesus é o próprio Deus. Então, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está ligado. É uma unidade. Então, quem está com o Pai está com o Filho. Quem está com o Filho está com o Pai. Quem está com o Espírito Santo está com o Pai e com o Filho. Vocês estão entendendo? Então, Cristo é o caminho que nos leva a Deus. E quem nos conduz nesse caminho é o Espírito Santo. Então, há um trabalho coletivo, mas é único. É o mesmo propósito. Só que cada um exerce ali uma função diferente, mas é um só. Amém, amados? Então, quando você fala Deus, você já está se referindo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Mas lembrando aqui o que o Senhor Jesus nos ensinou: pedir ao Pai. Pedir ao Pai, porque a vontade vem do Pai, né? Em nome do Senhor Jesus. E quem nos ajuda a orar é o Espírito Santo pelo qual Deus opera aqui na terra, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, nos ajudando na caminhada. Amém, amadas, em nome de Jesus? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Não confundam as coisas, não são três deuses. É o único Deus, é o Deus criador dos céus e da terra. Mas é dessa forma que o Senhor, ele se manifesta. E ainda que nós não viemos compreender profundamente sobre esse assunto, nós compreendemos que tanto Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo é um só. E nós devemos adorar e exaltar, né, engrandecer o nosso Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todas na paz.